Bem-vindos, meus caros espectadores, ao canal Story Notes. Eu sou Navy Blue e é com grande satisfação que os convido a se juntarem a mim nesta imersão profunda em um mundo onde a linha entre humanidade e tecnologia se torna perigosamente tênue. No episódio de hoje, abrimos as portas para um dos universos mais provocativos e sombrios já explorados no gênero cyberpunk. Imagine uma realidade em que nossas memórias, registros íntimos e pessoais que definem quem somos, se tornaram mercadorias à disposição daqueles que detêm o poder. Um futuro onde corporações controlam a mente humana com a mesma facilidade com que administram mercados financeiros. Remember Me nos transporta para uma Paris do século 22, dominada por uma elite tecnológica, onde cada lembrança pode ser reescrita, apagada ou mesmo roubada. Esta é uma distopia que vai além das sombras de arranha-céus luminosos e ruas escuras. Ela ecoa o terror de perder aquilo que nos define como seres humanos. No entanto, essa narrativa carrega mais do que apenas a estética cyberpunk habitual. No coração dessa trama, há uma guerra silenciosa sendo travada. Uma guerra que quase desmoronou em um conflito nuclear, onde as cicatrizes de um desejo pessoal de poder rasgam o tecido da sociedade e do próprio conceito de liberdade. O desejo de um homem cujo impacto ultrapassou gerações criou um verdadeiro pesadelo distópico, onde a linha entre o real e o fabricado, o humano e o sintético, se dissolve. O que torna Remember Me verdadeiramente especial não é apenas sua jogabilidade ou seu design de mundo. É a forma como ele nos obriga a confrontar perguntas desconfortáveis. O que acontece quando nossas memórias, nosso eu mais íntimo, não são mais nossos? Quando a verdade da nossa própria experiência se torna algo manipulável? Essa é a questão que assombra a narrativa. E talvez a mais importante: até que ponto estamos dispostos a ceder nossa autonomia em nome da conveniência tecnológica? Prepare-se para um mergulho profundo nesta reflexão sobre a condição humana. Hoje, no Hora da Revisão, aqui no canal Story Notes. Why did our enemies erase my memory? Am I really that dangerous? In my chest, my throat, on the tips of my fingers, I can feel the throb of the power that scares them so. It scares me too. The power to take what someone is, their memories, and bend them to my will. To rewrite their history. To play God. Pois bem, para quem acompanha o canal faz algum tempo, sabe que no mês de setembro concluímos em live o jogo Remember Me. Esse é um jogo bem antigo, sabe? Tem uns 12 anos de existência e nasceu lá na 7ª geração de consoles. Ele é um jogo de ação e aventura com elementos tecnológicos desenvolvido pela Dontnod Entertainment e distribuído pela Capcom, lançado dia 3 de junho de 2013. E sim, você não ouviu errado. Dontnod Entertainment, o mesmo realmente que está responsável pelas franquias Captain Spirit e também pela franquia Life is Strange, o mesmo que vai lançar também o Life is Strange Double Exposure, que eu não estou botando muita fé, mas ainda assim é uma franquia muito boa. Esse jogo, no caso Remember Me, ele conta a história de Nilin, uma caçadora de memórias de alta performance que está buscando respostas sobre o seu passado, enquanto foge de uma sociedade de vigilância onde as memórias dos cidadãos são confiscadas e manipuladas por uma empresa chamada Memorize. Tudo isso em um cenário de uma França reconstruída do ano de 2084. Quando iniciamos o jogo, após fazer as configurações opcionais de controle ou até mesmo gráficas, caso você esteja no PC, nós nos deparamos com a propaganda simples da Memorize, que apresenta indivíduos que sofreram traumas ao longo de grande parte de suas vidas e acabaram perdendo a vontade de viver. Essas pessoas sofreram uma espécie de segunda chance para corrigir os seus traumas e recuperar as memórias perdidas por meio de um aparelho chamado Sensing, um implante neural capaz de gerenciar, modificar, compartilhar ou até mesmo apagar as memórias indevidas
diretamente do cérebro da pessoa. Esse dispositivo é utilizado por todos nesse mundo, e esse comercial ressalta a importância dessa tecnologia na vida de muitos. The first night he said to me, "Let's share our memories." I remember I was sort of afraid, but and he smiled and we hit the switch together, and then I felt everything. For the first time I was living all of his love for me. It felt so warm and so strong that it almost hurt. For the last 3 years, every day has been our first day. Só que, segundos depois desse comercial, como uma forma de contrastar a realidade desse mundo perante as propagandas repetidas da televisão, logo acabamos escutando gritos e logo somos mostrados a uma mulher que está se contorcendo de dor no chão sob uma difusa luz amarelada enquanto as suas memórias estão sendo brutalmente arrancadas do seu sense. Essa pessoa era nada mais nada menos que a nossa protagonista, Nilin, e nesse momento ela estava pagando pelos seus crimes contra a sociedade e estava passando pela primeira parte da sua punição, que era a contenção completa da sua identidade, memórias, habilidades e etc. Após sobreviver à primeira parte, somos apresentados às mecânicas básicas do jogo, e há um diálogo com um suposto personagem chamado Dr. Green. E, como um gado indo em direção ao abate, seguimos até a próxima parte para o apagamento completo das nossas memórias e para a morte certa. No caminho, alguém se comunica conosco através do nosso sensing. Esse alguém se identifica como Ed, e ele causa uma distração para a gente fugir daquela prisão e seguir o nosso caminho através da história do jogo. E se eu te falar que essa história completa, esse exato início de história, não é realmente o início? Se eu te falar realmente que estamos pro meio do final do jogo, então, vamos realmente explicar essa situação, vamos explicar realmente o que está acontecendo, por que a gente está no meio do jogo, e para isso, nós utilizaremos uma ferramenta muito importante que vai ajudar a gente a entender um pouco mais o universo desse jogo. E essa ferramenta se chama Anthony's Journal, ou então o Diário de Anthony. Anthony Carter Wells foi o criador-chave do Sensing, mas ele nasceu há muitas décadas atrás. Ele não viveu esse mundo futurista como todos os personagens acabam vivendo. Por isso, ele tem hábitos extremamente analógicos e ele acabou registrando muitas dessas memórias dentro do seu diário, e esse diário ele é dividido em 5 capítulos: o gatilho, a questão, a surpresa, a crise e a revolução. E eu vou pegar todo esse apanhado e dividir em 3 atos, cada ato tendo 2 capítulos e o último tendo apenas o último capítulo, que no caso é a revolução. Vamos começar realmente a contar a história desse jogo e explicar um pouco mais sobre esse universo cyberpunk, essa distopia cyberpunk chamada Remember Me. Remember Me. Anthony nasceu em 1984. O seu nascimento foi de grande importância para os Carter-Wells, uma vez que essa família prezava fortemente pela tradição de herdeiros e legados e, muito provavelmente, Anthony passaria por essa pressão em algum momento da sua vida. No entanto, mesmo com essa informação, ele não fica muito claro quem são realmente os Carter-Wells. Mas a partir das informações dos jogos e da HQ Remember Me Killbait, lançada exclusivamente em território europeu pela Dark Horse Comics, pode-se dizer que eles eram uma família aristocrata com um passado altamente elitizado, especialmente nas indústrias farmacêutica e médica.
Essa hipótese da indústria farmacêutica se fortalece quando consideramos as criações do navio hospital Ninfea, ancorado no porto de Paris e simplesmente um dos melhores hospitais do mundo, e das estações de Cura-Sat, SAT, que são máquinas destinadas ao tratamento rápido de danos físicos e também danos memoriais. Essas criações, assinadas notoriamente pela marca dos Cartier-Wells, não tiveram testes públicos e simplesmente foram criadas e espalhadas por toda a cidade de Paris, como uma forma de obrigação do governo para as pessoas estarem utilizando. Nessa mesma época, pequenos hospitais e clínicas que tinham ao redor da cidade fecharam as suas portas, pois as eficácias das estações SAT e também do Hospital Ninfea era algo tão abismal e tão anormal que não tinha mais competição, então não tinha mais o porquê esses hospitais, essas clínicas estarem abertas, então eles fecharam por medo realmente de competição, de uma suposta competição com realmente os Cartier-Wells. Mas agora voltando ao Anthony, desde a infância, sempre foi incentivado a desenvolver a sua inteligência, e isso ele fazia através de jogos de tabuleiro, principalmente xadrez, e a sua educação foi militarmente rigorosa, sempre exigindo boas notas e sempre exigindo presença das aulas, e seus pais documentavam cuidadosamente as suas capacidades motoras e intelectuais ao longo do seu crescimento, monitorando de perto a sua evolução, como uma espécie de experimento, sabe? Saltando um pouco mais no tempo, agora em 2013, após terminar precocemente os seus estudos, Anthony ganha uma bolsa de estudos para estudar em São Francisco, e ao se mudar para lá, ele começa a conceber a sua corporação com o nome de Memorize. Nos seus primeiros dias na América, enquanto ele estava meio perdido na cidade de São Francisco, ele conheceu uma mulher chamada Molly, e eles viraram amigos, e 2 semanas depois, essa amizade acabou se transformando num relacionamento. E assim, realmente, eles começaram a ter esse relacionamento durante alguns anos. Agora, em 2015, Anthony ainda estava focado no seu objetivo, e após 2 anos na América, ele começou a conceber as primeiras ideias do Sensing, que naquela época era chamado apenas de motor sensorial, ou no inglês, Sensation Engine. Durante a concepção desse projeto, ele sempre pedia para Molly tirar fotos dela mesma e pedindo realmente para que sempre entregasse essas fotos com a frase de que ela sempre se lembraria dele, ou seja, tinha sempre realmente algum tipo de anotação ou então até mesmo uma fala da própria Molly dizendo que ele sempre se lembraria dele. Era uma coisa que era sempre recorrente durante essa criação e ele sempre pedia para que Molly falasse isso ao entregar uma foto dela mesma para ele, como uma forma de gerar memórias. 1 ano de relacionamento depois, Molly leva Anthony para conhecer um dos seus heróis pessoais, um homem chamado Bruce Sterling. Bruce Sterling é um escritor real, viu gente? Ele existe na vida real e ele é um escritor de ficção científica americana no gênero cyberpunk. E um dos livros mais famosos dele se chama A Máquina Diferencial, onde ele divide espaço com outro escritor, que no caso é William Gibson. Um dos principais feitos do autor em A Máquina Diferencial foi criar e aplicar o termo muito interessante chamado SPIMES. SPIMES é qualquer objeto tecnológico que possua memória própria, capacidade de rastreamento, seja autossustentável e esteja intimamente conectado à internet de forma contínua. Um excelente exemplo são os smartphones, que possuem memória própria, armazenam nossas modificações e notificações e precisam estar conectados à internet o tempo todo. De certa forma, são autossustentáveis e podem ser rastreados por diversos softwares. Sterling até sugere que nós, seres humanos, estamos nos tornando SPIMES, pois estamos adquirindo todas essas características. E isso é importante para entender um pouco das pessoas que vivem nesse mundo, principalmente de 2030 para frente. O mais importante e sensato a se dizer é que essa visita, independente de como tenha sido, acabou inspirando Anthony e impulsionou o seu progresso no trabalho. E à medida que avançava, ele passou a trocar as atividades mais rotineiras, como a simples observação de pessoas que ele fazia antes,
ele acabou trocando por uma busca, um estudo mais profundo no cerne da memória humana, procurando compreender o desejo inato de compartilhar experiências e vidas com as outras pessoas. E após a leitura do livro Cryptonomicon, do Neil Stephenson, publicado em 1999, Anthony percebeu que precisava se conectar de maneira mais direta para encontrar um pouco mais dessa resposta. Nesse momento, Anthony já havia trabalhado o suficiente para desenvolver a sua primeira versão do Sensen, um headset memorial capaz de ler as atividades cerebrais. E a primeira pessoa a ser submetida a esse teste, é claro, foi a sua esposa, Molly. Eles passaram horas a fio testando esse headset e ativando o cérebro de Molly com certas palavras-chave e registrando as atividades do teste dela. E assim foi se criando uma rotina que envolvia a vida normal de um casal com uma bateria de testes do Sensation Engine de Anthony. Em um dos testes, Molly deu uma sugestão. Ela tentou, no caso, colocar o chip do Sensation Engine em um anel de prata que ela mesma havia feito e moldado para caber o chip do Sensation Engine. E ela acabou mostrando essa ideia de colocar o chip no anel de prata para o Anthony. E Anthony viu aquela ideia, analisou, fez uma análise completa daquela ideia e ele achou que a ideia de ter um aparelho memorial em um anel era algo muito temperamental e sugestivo, e acabou escolhendo manter o chip dentro realmente do headset para uma melhor conectividade e também para que durante a apresentação do público ele não fosse algo muito temperamental, como mesmo ele disse, né? E algo que seja realmente mais confortável para que as pessoas pudessem estar acolhendo perante realmente as empresas e também realmente o grande público que for utilizar realmente essa ferramenta. Mas aí, a Molly ela deu outra sugestão realmente que foi até mais impactante do que essa do anel. Ela sugeriu que Anthony conectasse o sistema do Sensing, a inteligência artificial do Sensing, nas mídias sociais mais utilizadas, nas redes sociais mais utilizadas no momento. E diferente da outra sugestão, que foi parcialmente negada pelo Anthony, ele acabou realmente entrando em contato nas várias empresas de redes sociais no momento e acabou realmente gerando esses contratos para a Memorize. Anthony e Molly, no final do ano de 2016, finalmente acabaram realmente de sair daquela fase do namoro e acabaram se casando em Las Vegas ainda por cima. Os pais de Anthony consideraram a escolha de Anthony de se casar tão cedo apressada, principalmente o seu pai, pois, na visão dele, ele acreditava que Anthony deveria ter mais experiência com outras mulheres e procurar até mulheres melhores que Molly, pois ele não botava muita fé na menina. E então, realmente, ele basicamente negou, né? Ele não gostava do casamento. Por outro lado, a mãe de Anthony, ela não estava tão nervosa com Molly, ela não considerava realmente Molly uma péssima mulher. Ela só realmente achou meio apressado ver o filho, que antes realmente era o seu pequeno ali, né, e tal. Ela tava vendo ali o cara crescer, se casar, ganhar vida e tal. E basicamente ele não se comunicava muito com a família, então era basicamente assim, pô, velho, você se casou e não falou nada com a gente, caramba, velho, isso me deixa chateado, tá ligado? Mas ainda assim, mesmo com esses obstáculos, mesmo com isso tudo, Anthony ainda arriscou realmente levar Molly para conhecer os seus pais e para que eles pudessem mudar de ideia em algum momento, certo? Enquanto estavam em Las Vegas, eles aproveitaram a oportunidade de estarem basicamente em outro lugar, em outra cidade, para fazer novos testes do Sensing em uma multidão de pessoas que estavam próximas a um cassino. E conseguiram realmente alguns resultados interessantes sobre pensamentos, sobre sentimentos e outros mais. Quando eles voltaram, um amigo de Molly acabou sugerindo que eles fossem para Mombasa, no Quênia, com um protótipo para venda, pronto realmente para ser vendido e apresentado para os empresários presentes lá em Mombasa. E assim foi feito. Enquanto Anthony ficava realmente em São Francisco, Molly pegou realmente o seu primeiro protótipo do Sensing para demonstração e acabou viajando para o Quênia para realizar o seu primeiro teste internacional do Sensing. E quando ela chegou lá,
ela fez o seu primeiro teste em um dos maiores orfanatos de Mombasa para mostrar realmente como é que um órfão pensava, quais eram as memórias de um órfão em relação realmente até mesmo seus pais ou se eles tiveram realmente alguns pais. E basicamente ela descobriu que os pensamentos, as memórias, as vontades de um órfão de Mombasa não eram tão diferentes de um cidadão de São Francisco, americano, que tinha realmente as suas facilidades e dinheiros e economia totalmente equilibrados. Ou seja, independente das condições sociais, as memórias, as vontades eram as mesmas e eles basicamente se conversavam através realmente das suas memórias. Só que tinha o seguinte, viu, pessoal? Nessa época, devido à influência do Sensei e também devido à influência de algumas pesquisas tecnológicas dentro desse mercado, já estavam criando um mercado de dados financeiro, de dados memoriais, ou seja, não era só o Sensei que estava estudando memórias de pessoas para vender, tinham outras empresas que estavam realmente interessadas nesse mercado e o Sensei era só realmente mais um player que estava entrando. E basicamente Molly, lá em Mombasa, estava realmente para apresentar essa demonstração que ela fez com esse órfão para realmente os criadores, para mostrar, ó, o Sensei funciona. Só que o que aconteceu? Ela, além de não encontrarem uma solução básica, né, vamos dizer assim, além de não encontrar uma aceitação muito boa através dos empresários de Mombasa, ela acabou descobrindo que as memórias de um órfão não eram tão valiosas quanto as memórias de um americano. Por quê? Porque eles eram pobres, porque as memórias eram de baixo valor. Ou seja, por mais que as memórias sejam iguais, por conta do local e da própria pessoa mesmo, né, e tal, de pele negra e outros mais, e de ser realmente de um lugar muito pobre, como a própria Mombasa, eles acabaram realmente excluindo as memórias dessas pessoas mais pobres e acabaram realmente dando mais valor a memórias um pouco mais valiosas, como as memórias de americanos e outros mais. Ou seja, dentro de Mombasa, o Sensei acabou não sendo aceito porque o teste que foi utilizado foi uma pessoa pobre. Basicamente isso. Em 2017, Molly e Anthony foram abordados por uma empresa de games interessada em desenvolver headsets para um novo jogo. Após Molly ter apresentado dados relacionados ao Quênia, a empresa chamada API desejava utilizar o Sensei para criar uma função integrada às plataformas de redes sociais. Molly informou que avaliaria a proposta e, enquanto isso, viajou para o Rio de Janeiro com o objetivo de estudar os dados memoriais de crianças em situação de vulnerabilidade. 2017 era ano de Olimpíadas e durante esse evento, Anthony, em Paris, percebe um tráfego estranho na web. Ele atribuiu esse evento a hackers que queriam transmitir o evento gratuitamente de maneiras não seguras. E apesar de estar um pouco preocupado, ele acabou realmente esquecendo e deixando realmente essa atividade um pouco mais pro lado. Em 2018, o Rio de Janeiro foi alvo de um ataque terrorista. O Experian Hotel, localizado no bairro de Botafogo, sofreu uma explosão devastadora que causou apagões e interrompeu o acesso à internet em metade da cidade. O ataque resultou na morte de 200 pessoas, mas Molly ficou entre os feridos. Anthony foi informado de que Molly estava hospitalizada e recebia cuidados médicos, mas não pôde viajar ao Rio devido ao cancelamento de todos os voos após o ataque. Por um ano, ele recebeu notícias apenas por telefone, até que finalmente em 2019, os voos para o Brasil foram liberados. Quando Anthony finalmente a visita, descobre que Molly está paralisada, incapaz de se mover ou falar. Nos dias seguintes, ele tenta utilizar o Sensei para se comunicar com ela, e inicialmente o método funciona. No entanto, com o passar do tempo, Molly deixa de responder às tentativas de Anthony. Em 2020, Molly começa a ter pensamentos suicidas, expressando o desejo de morrer caso não consiga sair do leito. Angustiado, Anthony pede um tempo e busca consolo no álcool, indo até um bar. Após algumas horas, ele retorna ao hospital e, respeitando o desejo de sua esposa, desliga o suporte de vida, encerrando a vida da sua esposa.
Agora nós estamos em 2020 e é bom sempre avisar que a partir desse momento nós teremos alguns eventos paralelos rodando entre a história, certo? Então, sempre que tiver um evento paralelo, a gente vai explicar bem rapidinho e vai voltar um pouco para a história do Anthony's Journal, certo? Mas é bom realmente a gente ter esses eventos paralelos para que você entenda um pouco mais do que está acontecendo realmente com a história do jogo, certo? Agora voltando para a história, em 2020, meses após a morte de Molly, Anthony transferiu a unidade da Memorize de São Francisco, nos Estados Unidos, para Hyderabad, na Índia. E segundo um dos seus financiadores, conhecido como Vijay, a mudança proporcionaria mais liberdade para Anthony e, além disso, Hyderabad, sendo um importante centro tecnológico dentro da Índia, aumentaria a visibilidade da empresa para os concorrentes locais. Nos 2 anos seguintes, a Memorize acelerou as suas operações e em 2023 já estava funcionando em plena capacidade. Infelizmente, tudo isso ignorando o tempo normal de luto que Anthony talvez precisasse para superar a morte da sua esposa. A empresa concentrou-se em aprimorar as capacidades do Sensing, e à medida que a Memorize crescia, a Anthony fechava acordos importantes com empresas muito importantes, como por exemplo a HUF em 2025 e a VMK do Congo em 2026. A VMK, em especial, ela é conhecida por ser a primeira empresa africana a desenvolver produtos tecnológicos como smartphones e smartwatches com Android, e estava especialmente interessada na tecnologia do Sensing para criar óculos de sol holográficos para o mercado global. E o que seriam esses óculos de sol? Seria realmente, basicamente, o que a Meta faz com a Ray-Ban hoje em dia, de ter um óculos onde você pode gravar, acessar Instagram e outros mais. E assim, cara, por mais que a Memorize estivesse chamando a atenção de muitas pessoas do mercado memorial, do mercado tecnológico e principalmente do mercado econômico, algumas pessoas da parte social ali estavam vendo o Sensing com péssimos olhares. Segundo a opinião de alguns indianos em uma pesquisa feita em 2030, o Sensing seria uma péssima ideia e uma forma de controlar as mentes dos menos favorecidos. Mal sabia ele que essa afirmação estava mais do que correta. Em 2036, o Sensing começou a ser produzido em massa e ele foi disponibilizado como um aplicativo adicional integrado aos sistemas operacionais e aplicativos padrão, como iOS e também Android. Ele funcionava de forma semelhante ao Messenger, não sei se vocês pegaram essa época, mas ele funcionava exatamente como um Messenger em um período específico, onde era necessário instalá-lo para você receber as mensagens privadas no Instagram. Hoje em dia não é tanto isso, mas foi um período bem curto onde as pessoas reclamaram bastante realmente de falta de espaço. Mas ele funcionava desse jeito aí, basicamente desse jeito. Nesse meio tempo, com o crescimento da Memorize e a ascensão do Sensing, Anthony acabou se casando novamente em 2037, dessa vez com uma mulher chamada Claudine. Logo após, eles anunciaram ao mundo que estavam esperando o primeiro filho, previsto para nascer entre o ano novo de 2037 e início de 2038. E assim, como foi dito, Charles Carter Wells veio ao mundo em janeiro de 2038. Entretanto, Anthony não estava preparado emocionalmente para a sua nova vida e família, e além de não acompanhar o nascimento de Charles, ele acabou se refugiando ainda mais no trabalho, ainda se lembrando de Molly nas suas fotos e ideias usando o trabalho como uma forma de acalmar o seu coração em luto. Em 2040, o túnel do Canal da Mancha, localizado na divisa entre a Grã-Bretanha e o norte da França, foi destruído por terroristas, causando uma comoção global e também trazendo à tona o tema do terrorismo que tanto invadiu realmente o mundo, incluindo o ataque que aconteceu no Brasil, no bairro do Botafogo. No outro lado do mundo, na Índia, após protestos e mais protestos contra a Memorize e impulsionados com o espírito de anarquia, cidadãos indianos iniciaram uma rebelião em Hyderabad. Durante o levante, a casa de Anthony foi invadida enquanto ele estava na Memorize, e isso resultou na morte dos seus pais, mortos realmente durante o protesto. Assim, mais uma culpa acabou recaindo sobre os ombros de Anthony, que se responsabilizou pela tragédia. E com isso,
ele passou a acreditar que a sua incapacidade de desenvolver a tecnologia Sensing de forma rápida o suficiente era a verdadeira causa do problema e era a verdadeira causa da morte dos seus pais. Afinal, se eles vissem o verdadeiro propósito do Sensing, eles não teriam feito isso, eles não teriam atacado, eles teriam entendido e não teriam feito os protestos, segundo ele. A partir deste ponto, tem início o período conhecido como Guerra Civil Europeia. Oficialmente, essa guerra durou 12 anos, de 2050 a 2060, conforme descrito no jogo. No entanto, com base em dados adicionais, pode-se afirmar que o conflito se estendeu por um total de 22 anos, começando em 2041 e terminando apenas em 2060. A principal causa desse conflito foi o próprio Sensing. Você se lembra de que o Sensing foi inicialmente distribuído como um aplicativo? Assim como em muitos cenários cyberpunk, esses aplicativos tinham efeitos diretos no corpo e na mente dos usuários. Dessa forma, a Memorize detinha um controle básico sobre as mentes das pessoas. Além disso, o aplicativo era caro e acessível apenas à elite, que podia comprá-lo e mantê-lo. Esse cenário abriu caminho para que governos e corporações utilizassem o Sensing como uma ferramenta de controle em massa. A manipulação das memórias permitia a inserção de propaganda diretamente na mente dos usuários, moldando-os conforme os interesses do sistema. Foi nesse contexto que surgiram os Leapers, resultado direto da crise de identidade causada pela guerra. O Sensing fragmentou o senso de identidade das pessoas, e os Leapers foram aqueles que sofreram uma sobrecarga de memórias ou perderam suas memórias originais. Essa sobrecarga levou à deterioração física, com alguns perdendo partes importantes do corpo, como a pele, e tendo seus rostos deformados pelo excesso de memórias externas, transformando-se em criaturas desumanas. O estopim dessa guerra aconteceu quando um protesto avançou contra a prefeitura de Paris. E, assim como a invasão do Capitólio que aconteceu no nosso mundo, os moradores de Paris fizeram um inferno na vida dos servidores públicos e ameaçaram a vida do prefeito de Paris. E assim, a guerra teve início. Voltando os nossos olhares para o Diário de Anthony, durante os anos de 2041 até 2046, durante a Guerra Civil, Anthony usa o Sensing para evitar a morte de milhares de civis europeus, dissuadindo-os por meio das redes sociais a permanecerem em casa e evitarem os protestos e tumultos. As suas ações formaram o movimento SAHE, S-A-H-E, Stay at Home Experiment no inglês, ou EFEC no português, que no caso é o experimento Fique em Casa. Nesse momento, enquanto pensava sobre a guerra, ele começa a pensar se o privilégio do filho de estar fora da guerra e estar numa posição mais confortável irá afetá-lo mais para frente a tomar decisões difíceis e enfrentar desafios na vida. Ou seja, ele duvida realmente que a mordomia, vamos dizer assim, que o filho recebe hoje possa afetar as decisões realmente que ele possa tomar, ou então possa afetar realmente os momentos de pressão dele, certo? De 2046 até 2050, Claudine e Anthony enfrentam uma série de desentendimentos e finalmente concordaram em se divorciar. Nesse período, a Rússia começa a utilizar as bombas Tremora, bombas em nível seminuclear que são lançadas a partir de aviões caças, como uma forma de tentar conter a Guerra Civil Europeia. E essas bombas também, elas vêm em resposta aos ataques terroristas realizados por cidadãos dentro de instituições públicas e também dentro de fronteiras com a Rússia também. Uma dessas bombas foi a principal responsável pela chamada Atrocidade de Viena, quando uma bomba Tremora foi lançada sobre Viena, na Áustria, matando milhares de pessoas. O impacto foi tão devastador dessa bomba, em especial dessa única bomba que caiu, que desencadeou um terremoto de proporções extremas, sentido em toda a França e causando destruição de inúmeros edifícios, resultando na morte de milhões de pessoas que estavam em solo francês. E por incrível que pareça, para você ver como é o capitalismo, né, gente? Esse incidente fez com que a Memorize lucrasse 10 vezes mais, pois a coleta de dados naquele local começou a aumentar cada vez mais. Afinal, muitas pessoas em Viena morreram e muitas pessoas, após o trauma,
começaram a reviver momentos pré-atrocidade de Viena como uma espécie de conforto, e aqueles que não superaram o trauma pagavam para ter a memória da atrocidade de Viena, de ver realmente as pessoas morrendo e outros mais, eles pagavam para ter as memórias apagadas. E todo esse processo era pago, tudo dentro do aplicativo do Sensem era pago. Então, de fato, eles lucraram bastante com as pessoas tentando basicamente se curar com o que estava acontecendo realmente da atrocidade. E, por incrível que pareça também, nesse momento, o povo que mais protestou sobre esses atos infames da Memorize foi os americanos. Então, os americanos correram até as ruas e foram protestar contra a Memorize, chegando até a invadir algumas sedes e lojas. Entre 2051 e 2057, a Memorize inicia oficialmente seus primeiros testes de remixagem de memória em civis. A paciente zero é uma mulher chamada Zena Giannopoulos, encontrada em estado de tortura na zona de guerra química da Península dos Balcãs. Antoine estava motivado pela ideia de purgar o mundo de todo o ódio, acreditando que seria possível. No entanto, o experimento falhou, levando-o a concluir que o ódio é parte fundamental da natureza humana. De 2055 a 2065, após o fim da Guerra Civil Europeia, Antoine foi abordado pelo governo, ou o que restava dele, para ajudar na reconstrução de Paris e na criação de uma Neo-Paris a partir das cinzas da guerra. No entanto, Antoine não demonstrava interesse em qualquer envolvimento, desejando apenas esquecer as mortes de Molly, seus pais e a fundação de sua empresa. No final da década de 2050, de forma discreta, Charlie Cartier-Wells e Cilla Cartier-Wells se casam. No início de 2059, Cilla anuncia sua gravidez. Em 2060, Charles Cartier-Wells, agora fundador da Memorize, e Cilla Cartier-Wells, CEO da empresa, comemoram o nascimento de sua filha, Nilin, que se torna herdeira da Memorize. Em 2065, Cilla sofre um grave acidente de carro em um viaduto próximo ao Mériphérique, uma obra projetada pela renomada arquiteta de Neo-Paris, Kaori Sheridan. O viaduto foi criado para proteger Neo-Paris de imigrantes, adicionando um aterro hexagonal com muros de concreto armado ao redor da cidade. Como consequência do acidente, Cilla fica gravemente ferida e sofre paralisia na perna direita. Na época, Charles tentou aliviar o trauma de Cilla remixando suas memórias, mas essa tentativa causou ainda mais trauma, resultando em uma ruptura emocional no relacionamento deles. Charles, agora à frente da Memorize, sempre ouvia seu pai discutir ideias sobre remixagem de memória e de como, após tantos eventos negativos, ele se arrepende de ter criado algo tão prejudicial. Aceitando que não pode moldar a memória humana ao bel prazer e que não pode curar certas coisas. Nesse momento, Charles explode, chamando o pai de infantil, contrariando as suas alegações, se dizendo decepcionado pelo pai estar desistindo tão facilmente e que iria achar uma cura para a dor dele. E é sob esse momento que chegamos ao próximo ato. Entre 2065 até 2068, Paris passou por uma reconstrução, transformando-se agora na chamada New Paris. Nessa nova realidade, o Sensem se tornou o dispositivo obrigatório implantado em todas as crianças nascidas em solo francês. Entre os milhares de implantados estava Anthony, que no entanto se sentia exausto com as possibilidades que o dispositivo oferecia. Ele começou a se questionar se o resultado final era realmente o que ele e Molly havia imaginado. De 2070 até 2074, 7 anos após a aprovação dos dispositivos, a Memorize enfrentou seu primeiro caso de suicídio e assassinato relacionado ao uso do Sensem. Consumido por dúvidas da sua criação e suas consequências, Anthony decidiu renunciar ao seu cargo de conselho da Memorize e se tornou um professor de filosofia na esperança de transmitir ensinamentos pacíficos. Quando a Memorize sofreu um ataque hacker de uma organização desconhecida, Anthony viu o incidente como um dos perigos da sua tecnologia e voltou-se novamente para as memórias felizes de Molly, buscando conforto nos antigos momentos compartilhados. Enquanto isso,
Nilin começava a crescer e a entender o ambiente em que vivia. Mesmo sendo uma das herdeiras da Memorize, ela passou a enxergar os pobres e oprimidos da empresa e, mais importante, ela passou a compreender o papel do seu avô, Anthony Carter Wells, na Guerra Civil Europeia e de como ele teve realmente uma boa parcela de culpa dentro do uso do Sensing. De 2076 até 2080, após a transferência da Memorize para uma cidadela no centro de Paris, ao redor da Torre Eiffel, chamada Minemópolis, Anthony decidiu mudar-se para a favela 404 para viver entre os pobres e os viciados de memória, ainda com o objetivo de educar a população de New Paris sobre o que aconteceu sobre as guerras e também, é claro, sobre os feitos da sua vida. Embora muitos ignorassem a sua presença, aqueles que o escutaram formaram um movimento contra a Memorize, um movimento anárquico chamado Erroristas. E por mais que os seus ideais fossem nobres, ele desaprovava totalmente os métodos violentos do movimento, sentindo que suas palavras haviam sido mal interpretadas por aqueles que o ouviram. Ainda em 2080, Charles foi até a favela para anunciar uma coisa boa, uma inovação. O código de remixagem, antes utilizado por Anthony para manipular memórias, foi finalmente decifrado. Após anos de dedicação, Charles conseguiu permitir a remixagem, combinação e armazenamento de memória em um único espaço, como um arquivo, ou seja, ele conseguiu fazer com que todas essas ações fossem combinadas em um único modelo, em a única ferramenta, em um único hardware, que no caso realmente era o remixador. E é importante frisar essa questão do remixador porque o que Anthony fazia anteriormente era combinar um sensing virgem, né, que não estava conectado no corpo de uma pessoa, com o sensing dele para fazer o remix. Ou seja, para Anthony era mais complicado, mas ainda assim ele deixou o código para caso ele pudesse evoluir aquele código. E agora, realmente, o Charles ele conseguiu combinar tudo isso dentro realmente de um único dispositivo, que era o remixador que ficava no braço e que é o que aparece no jogo. E também vale lembrar que no método do Anthony, quando você remixava uma memória, a memória antiga, ou seja, a memória original, ela se perdia, ou seja, ela era deteriorada na hora e só ficava a memória remixada, a memória que era fabricada através do remixador. Agora, com a criação e a atualização do Charles, você consegue segurar a memória dentro do remixador e consegue transferir ela para algum banco de memória ou até mesmo para o seu próprio sensing, caso você queira ainda manter aquela memória original como backup em algum lugar da sua casa. Ou seja, você, em vez de perder a memória, você pode fazer o backup dela para caso colocar realmente na mente daquela pessoa de novo, ou caso realmente venha a ter algum dano memorial, você consegue realmente colocar aquela memória original e deixar realmente com que ela viva aquele momento. Conforme envelhecia, Anthony ficou bastante doente devido realmente ao seu próprio luto. Lembrando realmente que a gente está numa realidade onde as memórias são muito importantes, ou seja, elas podem afetar o corpo. Então, de fato, quando ele escolheu não ter realmente aquele luto, não ter aquela superação das memórias, né? Ela acabou sendo afetada através do corpo. Então, Anthony, de alguma forma, realmente estava bem doente por conta realmente de sempre estar revivendo as memórias de Molly. E Charles, naquele momento que ele teve essa emissão, que ele conseguiu decifrar o código, ele meio que ofereceu para o pai uma chance de remixar as próprias memórias com a forma de prolongar ainda mais a sua vida. Mas Anthony simplesmente recusou. No início de 2081, Anthony, durante uma das suas aulas, percebe uma figura marcante entre os terroristas. Essa pessoa era Nilin, que havia se unido ao movimento terrorista e estava seguindo as palavras de Ed e lutando contra a opressão da Memorize. No final de 2081, Charles retornou à favela uma última vez para oferecer ao pai uma última chance de ser remixado. Dessa vez, Anthony acabou refletindo sobre a oferta e 3 anos depois, no primeiro trimestre de 2083, ele finalmente aceitou que sua mente fosse remixada. Nessa época, a reputação de Nilin como uma verdadeira bruxa das memórias espalhou-se por toda a França. Sua relação com a família se tornou tão frágil e desordenada que Charles acabou por abandoná-la aos cuidados dos terroristas. Sila, por sua vez, cultivou um ódio profundo por Nilin, ao ponto de vê-la como a inimiga número 1 da Memorize, junto ao líder dos terroristas, Ed.
Durante o período de preparação, que durou pelo menos 1 ano, Antoine lamentava não ter conhecido a jovem errorista. Ele se perguntava como Ni Lin havia dominado com tanta maestria a habilidade de remixar memórias, ainda que soubesse que, aos olhos da sociedade, ela representava um perigo que precisava ser contido. No primeiro trimestre de 2084, dias antes do remix de Antoine, Ni Lin recebeu uma missão de Edge: sabotar uma remessa de armas e dispositivos de manipulação memorial destinados a Memorize. Era uma missão que ele descreveu como fácil, e Ni Lin, confiando cegamente em Edge e na retidão do movimento errorista, aceitou. Contudo, sua convicção a cegou para um detalhe crucial. A carga e os guardas estavam estrategicamente posicionados. Tratava-se, na verdade, de uma emboscada, preparada especialmente para capturá-la. E ela foi capturada com maestria e foi levada para La Bastille, a prisão de segurança máxima mais perigosa e mais assustadora de toda a Europa. E ela foi jogada no nível mais baixo, com o Dr. Quaid tendo a ordem de apagamento de memória vinda especialmente da Memorize, como um pedido especial de tortura. Quando chegou o dia de Anthony, eles se encontraram finalmente para fazer o remix de memórias e finalmente livrar o seu pai da dor, do peso da morte de Molly ocorrida em 2020. E o inesperado acaba acontecendo. As memórias de Anthony começam a falhar e a retroceder, dando sinais de deterioramento da mente. A visão dele ficou branca e Anthony finalmente acabou morrendo na cadeira de cirurgia memorial de Charles, levando seu filho à depressão profunda. Charles, agora depressivo, isola-se no cubo da concepção, a casa dos Cartwells, e vive as memórias de Ni Lin e as memórias do seu pai como uma forma de aliviar o peso da vida. A história de Remember Me, em uma última análise, acima dos seus pontos positivos, dos seus pontos negativos, da sua narrativa, de como é construído e outros mais, a gente pode realmente interpretar que toda essa história é um tipo de alerta sobre os perigos e os limites do que é realmente humano, especialmente em relação à manipulação das nossas memórias e também identidades. Ao nos convidar a refletir sobre o que nos faz o que somos, o jogo ele acaba tocando realmente alguns temas filosóficos bem interessantes. Eu não sei se vocês sabem, mas o Friedrich Nietzsche ele tem um livro chamado Assim Falou Zaratustra, de 1983. Esse livro ele fala da importância de abraçarmos a totalidade da nossa experiência de vida, nossos erros, nossas falhas, nossos momentos ruins, nossos momentos de alegria. Ele fala sobre abraçar toda essa experiência e viver a vida do jeito que ela é. O total contrário de Remember Me, que inverte essa lição e acaba mostrando realmente que a manipulação de memórias pode destruir a essência do que nos torna humanos e também pode destruir a pessoa como indivíduo. Ou seja, quando você ataca as memórias diretamente, você acaba atacando o indivíduo e deformando ele ao seu bel prazer. E basicamente isso faz parte de toda a experiência de vida, que no caso é você é a experiência da sua vida. Então ela inverte essa lição. Da mesma forma, com filósofos que conversam com a história de Remember Me, temos o próprio Michael Foucault em suas importantes discussões sobre biopoder, trazida em livros como A Vontade do Saber, de 1977, e Em Defesa da Sociedade, lançado em 2000, e até mesmo em livros de outros autores recentes, como o próprio Tostoiôvski, lançado em 2008 pelo escritor transgênero Bo P. Preciado, que analisa como as estruturas de poder podem controlar os corpos e mente caso a sociedade for totalmente submissa a desejos inertes, como a busca da felicidade eterna, tema central no domínio das corporações sobre as memórias em Remember Me. O universo do jogo nos alerta sobre quanto as nossas vidas, se entregues a sistemas de controles externos, podem perder a nossa autenticidade. Sem a integridade das nossas memórias, perdemos a autonomia e o controle sobre a nossa própria identidade. E como um alerta final, Remember Me questiona até onde a tecnologia pode avançar sem nos desumanizar completamente.
mostrando no final que a fortaleza de um homem, não em gênero, mas em ser, está em suas memórias. E o verdadeiro renascimento começa na destruição dos vícios e da má criação do Sensen e na aceitação de nossas feridas e dores, que nos tornam humanos, apesar de tudo.